Você conhece as vereadoras e os vereadores do Parlamento Municipal de Santa Maria? Nesse espaço, Mandato em Pauta, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores e das vereadoras do Parlamento Municipal de Santa Maria. Neste programa, estamos recebendo a vereadora Marina Calegaro, do PT. Ela que está em seu segundo mandato e tem uma pauta voltada para os direitos das mulheres. Vereadora, é um prazer recebê-la aqui, né, representando também a mulher parlamentar. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Camila, né, cumprimentando aos ouvintes, as ouvintes que acompanham sempre a TV Câmara. É um prazer estar aqui contigo nesse programa que é para falar dos nossos mandatos, das pautas que a gente atua. Então, a gente fica muito feliz e satisfeita de estar aqui mais uma vez participando. Vereadora, a senhora é vereadora desse segundo mandato. Eu gostaria que a senhora começasse falando qual a diferença da vereadora Marina que entrou lá, né, estreante na política, e agora a vereadora Marina mais experiente agora em seu segundo mandato. O que mudou desse tempo para cá? Eu penso que o segundo mandato ele traz mais segurança, né? Mais segurança para a gente trabalhar, atuar, traz também uma tranquilidade maior, né? Porque quando a gente passa pelo crivo popular pela segunda vez, pela segunda oportunidade, sendo novamente, né, reconduzida, é muito satisfatório para nós também, e o que nos dá a certeza de que fizemos um trabalho que foi importante para a nossa sociedade e que agora, com certeza, né, temos que dar continuidade a ele com a mesma dedicação, com a mesma motivação, com a mesma coragem. Mas ele traz muita maturidade também mais política, né, e segurança para que a gente possa defender as pautas. Então, eu sinto, né, no meu íntimo que esses sentimentos eles afloram cada vez mais na minha vivência, né, e na segurança que eu tenho de estar aqui defendendo o povo de Santa Maria. Vereadora, a senhora, nesse segundo mandato, já inicia como procuradora especial da mulher, né? Da Procuradoria Especial da Mulher, aqui da Câmara de Vereadores. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o trabalho dessa procuradoria, né? Qual a função desse órgão dentro da Câmara de Vereadores? Eu tenho muito orgulho, né, de ter trazido no meu primeiro mandato um espaço de protagonismo para as mulheres aqui dentro da casa. E acho que a partir disso, penso que a partir disso, nós tivemos um outro olhar. O parlamento, ele se posicionou na pauta das mulheres e no protagonismo feminino. Mas ele é um órgão de acolhimento para as mulheres vítimas de violência. A gente já atendeu várias situações nesse primeiro semestre, né? E que precisa cada vez de notoriedade. Então, por isso que a gente participa de eventos, participamos no Ministério Público recentemente de um evento para que a Procuradoria tenha visibilidade, da Conferência da Mulher, todas representando as mulheres da casa, mas também falando desse espaço, que é de acolhimento para as vítimas de violência de qualquer natureza, violência doméstica, a violência institucional que as mulheres sofrem quando procuram uma delegacia e não conseguem um atendimento adequado, quando procuram o sistema de saúde e não conseguem um atendimento adequado. Mas também é, Camila, um órgão de fortalecimento da política pública. E é por isso que a gente tem que participar desses eventos que fomentam e que defendem uma política pública mais forte para as nossas mulheres. Então, a Procuradoria ele tem, dentro dos seus vieses, trabalhar, né, com a política pública para as mulheres e de acolher as mulheres que nos escutam, que precisam de uma orientação, né, até pela minha experiência também, que sou advogada, né, tenho 19 anos de formação, que conheço a legislação, que conheço os caminhos, que elas possam nos procurar, né, para que possam receber um acolhimento, uma orientação necessária nos serviços que existem no município e que elas possam se sentir também representadas aqui dentro desta casa.
Vereadora e procuradora, se alguém que está nos assistindo está precisando de um auxílio, quer contatar a Procuradoria Especial da Mulher para pedir esse direcionamento, esse acolhimento que a senhora citou, como é que faz? Nós temos um canal que é um WhatsApp, um telefone, que elas podem nos procurar, né, a qualquer horário, porque esse telefone ele está disponível, né, para essas mulheres. O telefone é 55, né, 96916747. Né? Então, esse telefone é bem importante para quem está nos escutando. E também tem os horários aqui da casa que funcionam, que a Procuradoria está, né, à disposição da comunidade, que é das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30 da tarde. E também temos um canal que é através do e-mail, que é Procuradoria da Mulher, @câmara-sm.rs.gov.br. Então, e nas sextas-feiras que a Câmara tem horário diferenciado, né, que é das 7h30 à 1h30 da tarde. Mas o canal do WhatsApp eu acho que é muito importante, porque hoje em dia as pessoas se comunicam muito por essa ferramenta e a gente destaca ele, né? Vou repetir de novo, esse número é 559-9691-6747. Então, as mulheres que precisarem do nosso apoio, do nosso acolhimento, podem procurar esses canais que a gente vai estar disponível para atendê-las. Importante esse serviço de acolhimento, né, para as mulheres de Santa Maria. Vereadora, eu quero avançar na pauta falando sobre o que é ser mulher parlamentar. No primeiro semestre, nós vimos alguns ataques, né, algumas mulheres que foram tolhidas em sua fala, a exemplo da ministra Marina Silva, que foi atacada lá no Senado, digamos assim. Como é que é ser mulher parlamentar aqui em Santa Maria? O que a senhora acha que falta para que a gente ocupe mais esses espaços? Infelizmente, nós mulheres, né, sofremos a violência política de gênero em vários cenários, né? Exemplo da ministra que infelizmente foi atacada, né? Nós nos manifestamos naquela oportunidade através das nossas redes sociais, combatendo esse tipo de atitude, né? A gente quer o respeito das nossas mulheres, tanto é que hoje existe uma legislação, né, que tamanha é a violência que a gente sofre para que nós possamos atuar, né? Que não sejamos impedidas de atuar. E responsabilizados aqueles que fizerem isso. Mas ainda é muito difícil. Eu entendo que isso ainda é muito velado também, né? E silenciado, porque ninguém fala, Camila. Ninguém fala da maternidade nesses espaços. E eu tenho colocado muito que a maternidade não pode ser um impedimento de nós mulheres ocuparmos espaços representativos, mas que é difícil, com certeza é. Eu que tenho uma situação de amamentação e talvez receba críticas a respeito disso, uma amamentação prolongada, mas as pessoas criticam, infelizmente. Foi uma opção que eu e a Maria Vitória estamos tendo, de uma amamentação mais prolongada. E teve situações aqui que eu me senti violentada. Por quê? Pela prolongação das nossas sessões. Eu penso que no momento que tem uma mulher que é mãe, que vai para a tribuna, que fala que vai ter que sair de uma votação porque ela não pode votar porque a sua filha está acordada de 3 anos, às 3 horas da madrugada, essa sessão deveria ser imediatamente interrompida, me dando o direito de votar. Isso é violência política de gênero, mas ninguém fala, né? Na medida que a prefeitura municipal, que o executivo municipal demanda um projeto de urgência, ele também tem que pensar nisso. Nós temos hoje uma mulher que é vice-prefeita, e ela tem que pensar que lá tem uma mulher, e ela tem que pensar que precisa ser analisado isso, que um projeto de urgência que vai demandar uma madrugada não é saudável para uma mãe que tem um filho dentro de casa. E eu coloco isso com muita veemência. E podem dizer, mas a Marina não tem mais que estar amamentando. Isso é uma decisão minha e tem que ser respeitada, mas que a gente sofre violência política de gênero no momento que a gente é tolhida. No momento que eu fui impedida de votar num projeto extremamente importante que envolvia o transporte coletivo urbano, que agora passa por um momento de licitação na nossa cidade, que inclusive nós estamos acompanhando, né?
E a gente não pôde votar naquele projeto de lei, porque a minha filha estava acordada e a minha mãe não conseguia mais. Marina, olha, tu precisa vir para casa, porque ela está acordada, é 3 horas da manhã. Então, eu penso que isso deveria ser revisto. Nós, mulheres, como que nós, mães, vamos ocupar esse espaço se não é nos dada a oportunidade de votar naquele momento? Como que as mulheres que olham para a Marina querem ocupar esse espaço? Então, nós precisamos fazer uma reflexão muito ampla, muito mais ampla do que a gente imagina. Mas a gente precisa falar. Então, até agradeço a oportunidade de estar falando isso aqui, porque eu fiquei muito chateada naquela oportunidade. E me senti, sim, violentada, porque eu fui tolhida e também pela minha filha, né, que estava até às 3 horas da manhã acordada. E que bom que a gente tem voz hoje, né? Infelizmente, nem sempre somos escutadas, às vezes temos que falar mais alto para sermos respeitadas, mas aos poucos acho que vamos ocupando esses espaços. Por isso que eu não me calo e não deixo de falar as situações que me incomodam. E não falei só nesse espaço, em vários outros espaços que eu tenho oportunidade eu falo. Porque para as mulheres ocupar esse espaço, nós precisamos olhar para as que estão aqui e que se sentem incomodadas em várias situações. Vereadora, a senhora falou da pauta do transporte público, que é uma pauta que a senhora vem trabalhando já do mandato anterior, né? E a senhora defende a tarifa zero do transporte público. Recentemente, nós tivemos um aumento da tarifa do ônibus, né? E temos, como a senhora falou, essa questão da licitação do transporte público em andamento. Como é que a senhora vê a situação do transporte público aqui em Santa Maria? Nós vemos uma situação muito preocupante, né? Porque hoje não temos um transporte de qualidade. Se nós formos olhar, o mínimo não é de qualidade. E eu cito essas situações das próprias paradas de ônibus. Teve uma situação de uma parada de ônibus que eu fiquei 1 ano solicitando, porque tiraram a parada de ônibus de um local e não substituíram. Então, é o mínimo que não é resolvido, né? Se as pessoas não têm uma condição de esperar o transporte, dia de chuva, como que elas vão ficar esperando transporte coletivo? Dia de calor, também é uma dificuldade. Então, é o mínimo que não é resolvido e que, infelizmente, hoje afeta todo o sistema. As próprias faltas de linhas que na pandemia foram retiradas e não foram substituídas, a precariedade do serviço. Nós precisamos profundamente falar desse tema. E as reivindicações, elas se repetem toda vez que a gente vota um subsídio. Eu tenho me posicionado contrário aos subsídios exatamente porque não avançou a pauta, não avançou. Nós estamos estudando, né, a possibilidade de apresentar essa tarifa zero, né? Já apresentamos no PPA, foi aprovada, né? E estamos aprofundando esse tema, queremos falar com o governo federal também, ver modelos que já existem, né? Já são muitas cidades no Brasil que têm esse sistema da tarifa zero. Os próprios empresários, na última reunião que nós tivemos da Comissão de Serviços Públicos, alguns chegaram a se posicionar, que não concordam com a tarifa zero, mas que concordam com uma tarifa simbólica. E, então, sinal que pode se mudar esse sistema. E eu penso que a tarifa zero traria para Santa Maria grandes oportunidades de mudar um sistema e também de nós fomentarmos mais o nosso comércio local, porque as pessoas viriam mais para o centro. Viriam, inclusive, aqui nesta Câmara de Vereadoras e Vereadores, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm condições de ter 2 passagens para virem até aqui, né? Eu falei já diversas vezes nas minhas falas, chego a ser repetitiva, mas a gente tem que ser repetitiva, né? Por quê? Porque no momento que nós tivermos uma tarifa zero, nós vamos ter mais pessoas circulando no centro da cidade, nós vamos ter mais pessoas buscando os nossos serviços e, com certeza, isso vai ajudar na economia local da nossa cidade. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Se os empresários já ventilam algo de tarifa simbólica,
Por que não a tarifa zero? Então, é porque eles também estão afeitos a debater esse tema. E eu quero, Camila, trabalhar mais profundamente, tanto que já apresentei essa proposta no PPA, que foi aprovado, agora aguardamos se o prefeito vai vetar ou vai sancionar, né, as nossas propostas, mas tenho certeza que isso ia ajudar no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Vereadora, a senhora tem uma atuação bem grande nas comunidades periféricas da cidade. É de lá que vem a maioria das suas demandas, das ideias para os seus projetos de lei, enfim, também nessa questão da tarifa zero, acho que escutando a comunidade que diz que não consigo ir ao centro para ir, por exemplo, numa sessão, né, que seria importante, que se discute o transporte público, as pessoas interessadas não conseguem vir aqui, porque não tem condição da passagem. A senhora falou isso antes. É de lá que vem a maioria das suas demandas? Com certeza, a maioria das nossas propostas apresentadas aqui dentro é a partir da escuta com a comunidade, é a partir do que a gente ouve do povo lá na rua mesmo. Por isso que o nosso mandato tem dentro das propostas o gabinete perto de você, porque a gente sabe que precisamos estar dialogando e ouvindo as pessoas, a sociedade, para que a gente possa ter uma política mais efetiva. Nós precisamos sair de dentro do parlamento, estar circulando, estar dialogando com as comunidades. E eu tenho muita felicidade de fazer isso. Eu penso que dentro da minha atuação política é a parte que eu mais gosto, é ir nas comunidades, é conversar com as pessoas, é ter reuniões, é reunir, é caminhar, é ver as situações para que a gente possa trazer propostas aqui para dentro, que são necessárias. Então, e para desenvolver uma política pública de verdade, é só a partir da escuta, né? Nessas suas caminhadas, enfim, escuta da comunidade, teve uma situação que a senhora trabalhou bastante, que foi o corte de luz lá da comunidade da Lorenze, né, que a senhora atuou, foi lá para frente da RGS, manifestou. Enfim, comente um pouquinho sobre essa situação. Foi uma situação que ainda é muito delicada, Camila. As famílias continuam sem luz, mesmo após uma decisão judicial, mesmo após todo um movimento político, a RGS simplesmente suspendeu os serviços e hoje as pessoas continuam sem energia de forma regular. Infelizmente, a RGE entrou com um recurso no Tribunal de Justiça e suspendeu, inclusive, a decisão do juiz daqui, né? Agora nós temos uma reunião com a comunidade para buscar a AGERGS, a ANEEL também, que possam nos ajudar nesse sentido, as agências reguladoras. O Ministério Público está do lado, a Prefeitura, a gente fez uma reunião com o prefeito, fez uma reunião com o secretário de Habitação, ainda não foi tomadas as providências que nós solicitamos, porque eles iam também fazer uma tentativa de uma audiência com a RGE. Eu cheguei a pedir ao prefeito municipal que ele fizesse essa audiência com a RGE, porque as famílias elas estão numa área que é de risco. Só que a RGE deixou aquela situação se perpetuar por muitos anos. E não é mais de 10 anos que algumas famílias estão sob a área, que é uma área de alta tensão, né? As casas ficam abaixo das redes de alta tensão, só que a RGE deixou se perpetuar isso. Tanto é que o juiz daqui de Santa Maria deu uma decisão que eles realocassem essas famílias. E eu tenho muita percepção que isso vai acontecer com o tempo. A RGE vai ter que se responsabilizar pela situação dessas famílias, principalmente no que se refere à moradia, né? Os processos eles estão tramitando, eles estão andando, e eu, como vereadora, estou incansável nessa pauta e quero continuar defendendo essa comunidade. Se tiver que ir para frente dos órgãos, se tiver que ir para frente da prefeitura, da justiça, nós iremos com eles, porque é inadmissível o que está acontecendo com aquela comunidade. E a gente espera uma solução. E eu não descansarei enquanto não terei ela. Importante a senhora destacar esse trabalho de fiscalização, que também é função do vereador, né? Com certeza, nós aqui, além de legislarmos,
Eu fiz muitas leis, né, na minha primeira legislatura, agora estou dando continuidade com algumas, mas a nossa função principal também é legislar e fiscalizar, né, como tu falaste. Então, a gente precisa estar sempre atento e, com certeza, eu tenho muita dedicação também na fiscalização. Nessa questão da fiscalização, e também entra um pouco da proposição, recentemente o Plano Plurianual, né, que é aquele instrumento que baliza os investimentos do governo municipal para os próximos 4 anos. Então, onde vai ir o orçamento? Os vereadores, eles são participativos nesse momento, e a senhora indicou uma emenda que cria a Secretaria de Mulheres, né, no plano plurianual, isso que não estava previsto no plano de governo, o governo atual. O que significa essa secretaria? Destacar, Camila, primeiramente, a importância do plano plurianual. E na minha primeira legislatura, nós, enquanto mandato, colocamos a criação do Centro de Referência para as Mulheres, que é um órgão de acolhimento para as mulheres na área assistencial, psicológica e jurídica. Se hoje existe esse centro, foi porque o nosso mandato propôs lá no PPA. E agora o nosso desafio foi criar a Secretaria das Mulheres. A gente precisa trazer o tema para dentro de uma secretaria e poder trabalhar transversalmente as políticas com outras secretarias, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Cultura. Todas as secretarias podem trabalhar o tema das mulheres, mas a gente precisa centralizar essa pauta dentro de uma secretaria. Tanto que hoje existe o Ministério das Mulheres, né, a partir da retomada do governo Lula, ele já criou e várias políticas públicas vêm sendo desenvolvidas. O próprio governador Eduardo Leite, né, que diante da crescente onda de feminicídios no Rio Grande do Sul, temo que o Rio Grande do Sul seja o estado que mais vai ter morte de mulheres, feminicídios, né, nesse ano. Então, também está criando a Secretaria das Mulheres, que foi extinta no governo Sartori, criada no governo Tarso, né, que retoma essa possibilidade depois de 10 anos. Então, nós aqui em Santa Maria precisamos de uma Secretaria de Mulheres para nós trabalhar, centralizar os nossos temas e as nossas necessidades. Nós já estamos com uma marca, né, de feminicídio na cidade, uma mulher já sofreu feminicídio. Isso também sinaliza que nós não estamos diferentes do nosso estado e nós precisamos nos fortalecer. Nós já estamos trabalhando dentro do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres em rede, né? Que a Procuradoria da Mulher aqui da casa está dentro da rede de atendimento e acolhimento para as mulheres, mas nós precisamos trabalhar todas as políticas públicas de desenvolvimento, o empreendedorismo da mulher, para que a gente dê autonomia financeira para as mulheres, e precisa-se de uma secretaria. E eu penso que a nossa proposta é muito viável e possível, porque se nós temos hoje a nível federal um ministério, uma secretaria a nível estadual, por que não uma Secretaria da Mulher também em Santa Maria? E se nós tivermos uma secretaria, com certeza nós vamos ter a possibilidade, Camila, de ter mais investimentos, de ter projetos, de ter dinheiro, que a gente fala aqui para a comunidade, para eles entenderem, porque para ter política pública a gente precisa de recursos financeiros e precisa apresentar projetos. E hoje o governo federal tem, o governo do estado também tem, mas se nós centralizarmos dentro de uma secretaria, eu tenho certeza que nós vamos ter uma política mais efetiva para as mulheres. E é dentro dessa ideia que eu já tinha apresentado uma sugestão para o prefeito anterior, não no PPA, mas formalizei, e agora nós estamos formalizando e dando a oportunidade desse executivo de sancionar essa emenda, para que a gente tenha recursos necessários para a criação dessa secretaria, que vai ser um grande avanço. Santa Maria pode ser pioneira na região central, e eu tenho muitas propostas e tenho absoluta certeza que nós vamos ter uma política mais efetiva para as nossas mulheres. Vereadora, sair de uma situação de violência é mais fácil, digamos assim, quando a mulher tem autonomia financeira.
e, nesse sentido, a senhora institui o programa Elas Empreendem Santa Maria, de incentivo ao empreendedorismo feminino, né? É um projeto de lei seu que está tramitando aqui na casa. Fale um pouquinho sobre o que prevê esse projeto. Esse projeto prevê exatamente, né, a ideia é que as mulheres tenham sua autonomia financeira. E não só mulheres que sofrem violência doméstica, mas todas as mulheres, né? Então, dentro destas concepções, né, do empreendedorismo, a gente também se baseou num programa que hoje existe a nível federal, né, e que nos trouxe essa possibilidade de trabalhar junto com o executivo municipal, que as mulheres tenham um tratamento também diferenciado dentro da sala do empreendedor, para que elas possam sair da informalidade, porque muitas mulheres estão trabalhando de forma informal, para que elas possam ter um CNPJ, para que elas possam ter uma garantia, inclusive previdenciária, né? Porque no momento que elas também têm, elas têm seguridade, para que elas possam ter programas que ajudem elas a desenvolver os seus projetos, a organizar eles, né? Porque muitas, como que elas vão trabalhar? Como que elas vão desenvolver, né, os projetos que elas já têm? Até a possibilidade de captar recursos, né, nós criarmos essa viabilidade, né, de recursos financeiros. Aqui na Câmara a gente já votou programas que viabilizaram recursos para as pequenas empresas, né? E a gente pode criar isso a partir desse programa. Uma sala de atendimento diferenciado para as mulheres, cursos, palestras, tudo isso tem dentro da ideia do projeto de lei. São vários eixos e diretrizes que a gente trata. A gente já está tratando com grupos de mulheres que trabalham com a questão do empreendedorismo, para que elas nos ajudem na construção desse projeto também. Já fizemos reunião com a vice-prefeita municipal, que ela também tem dentro das suas propostas trazer essa pauta com mais veemência, né? E a gente espera que o projeto seja aprovado aqui na casa. Ele já passou na Procuradoria, já está na CCJ, e agora eu creio que no primeiro mês desse próximo semestre ele vai ser votado e vai ser aprovado. Mas o desafio maior, Camila, desse programa é que ele seja, de fato, efetivado. Então, a gente precisa do Executivo Municipal. A gente também quer fazer um tratamento diferenciado para as mulheres que sofreram violência, né? Dentro do projeto a gente fala isso, que a gente sabe que essas mulheres precisam de um atendimento diferente, né? Elas também têm seu psicológico abalado. Então, no momento que a gente recebê-las, a gente vai ter que fazer com que elas se sintam acolhidas, com que elas tenham um atendimento também diferenciado. E as mães solos, né, Camila, que a gente precisa trabalhar, porque muitas mulheres, quando eu falo em mãe solo, eu sou uma mulher que tem o meu companheiro do lado, mas a gente sabe das dificuldades de uma mãe solo, que é o dia a dia, que é a rotina, que também tem que ser tratada diferente. E a gente tem dentro dos eixos do projeto essa perspectiva e espera, né, contar com o apoio do Executivo. E a vereadora Anitta me entregou uma atribuição que ela tem, né, a Semana das Mulheres Empreendedoras, que é em novembro, e a gente quer trabalhar junto essa lei dela, que ela já fazia, para que a gente possa trazer o programa e fortalecer as mulheres empreendedoras a partir de palestras e iniciativas também aqui da nossa Casa Legislativa. Vereadora, estamos quase acabando aqui o programa, mas a senhora tem um projeto que eu acho que é importante destacar, que vai mais ou menos na linha do que a senhora falou lá no início do programa, né? Da questão do mercado de trabalho, né? A senhora falou da sua atuação parlamentar, mas eu acho que isso se estende também ao mercado de trabalho, que muitas vezes não está preparado para receber uma mulher, uma mãe. A senhora tem o projeto que institui o selo Empresa Amiga do Cuidado. O que prevê esse projeto? Muitas vezes as mulheres, né, não têm oportunidade, não é abonado das faltas dela, é só uma vez no ano que essas mulheres podem levar o seu filho ao médico. Então, se a mulher estiver passando por essa circunstância, ela ter essa liberdade. Na verdade, nós queríamos que essa proposta fosse uma lei municipal
que as empresas que o município contratasse, né, prestadoras terceirizadas, abonassem as faltas não só das mulheres, mas quando precisasse levar os seus filhos ao médico, né? Mas, infelizmente, a lei não passou aqui dentro da casa por se considerada inconstitucional, porque nós temos os nossos limites, né, enquanto parlamentares, mas podemos apresentar um projeto de sugestão. As empresas que aderirem a essa proposta, que abonarem as faltas, né, elas vão receber esse selo, né? E é muito importante porque a gente sabe que uma vez no ano não é necessário e não é abonado e não tem previsão legal para isso, né? Então a gente precisa cada vez mais falar disso, dessa liberdade, né, que precisa ser dado e ajudar as empresas que já fazem isso, porque muitas, né, por mais que não estejam na legislação, elas trazem dentro das suas concepções, das suas diretrizes na empresa, a liberdade de uma mãe ou de um pai levar seu filho no médico mais de uma vez do ano e não considerar aquilo falta. Então, esperamos que várias empresas possam ser beneficiadas com esse selo a partir da aprovação aqui da Casa Legislativa e que todo mundo tenha esse sentimento, né, de humanização também, que é um dos princípios do projeto, solidariedade, respeito à maternidade também. Vereadora, é sempre um prazer recebê-la aqui na TV Câmara, saber um pouco dos seus projetos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mandato em Pauta. Eu que agradeço, Camila, a oportunidade de estar falando com a nossa comunidade de Santa Maria, de estar falando de tantos projetos que são tão necessários para que a gente possa ter uma Santa Maria melhor, uma Santa Maria que, de fato, acolha as pessoas. E é por isso que a gente está aqui, né? Para defender o povo e para estar do lado de todas e todos. Obrigada. Obrigada para você pela sua audiência. Esse foi o programa Mandato em Pauta com a vereadora Marina Calegaro, do PT. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Até mais. TV Câmara, a tela da cidadania.